Olá a todos e a todas. Hoje vamos ter mais um webinar promovido pela Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, com um tema que tem tudo a ver com o que a gente está passando e os motivos pelos quais estamos todos em casa, né? Hoje vamos falar sobre vírus, história das doenças e as pandemias. Para poder participar dessa conversa, a gente vai ter uma bancada super especial, porque bastante diversa, né? A gente vai começar com a fala da professora Séfora Luciana, que é bióloga, especialista em educação ambiental e também em educação à distância pela UES. Além de tudo, tem um detalhezinho especial da professora Séfora, que ela também é auxiliar de enfermagem, né? Então, a gente tem uma pessoa com uma dupla formação na nossa conversa. Depois nós vamos para a fala do professor Weidton Lopes, enfermeiro, né, especialista em docência da educação e em gestão da enfermagem pela Unifesp. Ele é coordenador do curso técnico integrado em enfermagem na escola Salaberga e também na Uniateneu. E vamos ter a fala hoje de um convidado de fora da escola, né? O professor Jussiel da Alexandre, que é professor da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Ele é doutorando pela Universidade Federal Fluminense e é mestre pela Universidade Federal da Paraíba. Então, com essa bancada aí bem recheada, né, de hoje, vamos começar dando a palavra à professora Séfora Luciana. A palavra é sua. Olá, é um prazer estar participando, né, dessa webinar. Então, vamos lá, vamos falar de vírus, né? O que são os vírus? Os vírus são as menores entidades biológicas conhecidas, né? Por muito tempo, os vírus têm causado um grande nó na cabeça dos cientistas. Há quem diga que os vírus são seres vivos, que os vírus não são, há essa confusão. Mas os vírus, eles podem até sobreviver fora de uma célula, certo? Só que eles não vão ter a capacidade de se reproduzirem. Então, impossibilita deles, o que vai impossibilitar essa reprodução desses vírus, se está no interior de uma célula? É porque o material genético deles, né, passa a ser muito reduzido, né? E isso complica com que eles não venham ter aí essa reprodução própria. Eles precisam estar obrigatoriamente parasitando uma célula, certo? Em 2003, foi encontrado aí 2 vírus, o Pandora vírus e o Tupã vírus, no Brasil. São 2 grandes vírus. Esses vírus, apesar de eles serem grandes, eles não fazem mal algum ao homem. Eles continuam sendo parasitas, mas são parasitas de protozoários, né, que são as amebas. Uma coisa bem curiosa também dos vírus, né, que a gente pode destacar, é que eles são muito pequenininhos, né, isso medindo aí nanômetros. Então, nós temos aí uma grande diversidade de vírus que chega a ser o menor vírus tendo 15 nanômetros, né, enquanto o maior, ele pode ter até 300 nanômetros, tá certo? Uma característica, né, também dos vírus é que eles são promovidos, né, a sua estrutura, ele pode apresentar ou DNA ou RNA. Então, ele possui o material genético. Nesse caso, você pode estar pensando, não, então, se eles não são constituídos por célula, né, que é uma outra característica, eles são acelulares, eles não apresentam uma estrutura celular, mas eles têm aí a presença do ácido nucleico. Apresentam, em vez da membrana plasmática, eles vão apresentar aí o capsídeo, né? Quando eu tenho o capsídeo e o material genético, né, o DNA ou RNA, eu vou ter aí o nucleocapsídeo. Alguns vírus apresentam aí esse capsídeo e outros já são mais evoluídos, né, que é o caso da AIDS, né, do HIV, que vai apresentar um envelope. Aí eu estou falando de um retrovírus. Então, o HIV, que é um vírus, né, a doença e a síndrome que é a AIDS, né, vai apresentar um envelope. Então, além de ter o capsídeo, ele vai ter um envelope que vai reforçar a sua proteção, né? O capsídeo é rico em proteínas, já o envelope é rico em lipídios.
E nesse envelope, ou nesse capsídeo, como o Covid, né, a gente pode observar a gente vê na televisão do Covid, ele apresenta, assim, várias anteninhas, né, isso, que vão estar presentes nesse capsídeo, que vai ser o quê? Os receptores virais, né, são os ligantes, é o que vai fazer com que esses vírus, eles possam, o quê? Se fixar na célula. Como eles são considerados parasitas, eles, ao se fixarem nas células, eles vão se fixar através desses ligantes e vão liberar aí, vão injetar esse material viral, né? O material genético, seja ele DNA ou RNA. Como eu me referi agora à AIDS, né, o HIV, e falei que é um retrovírus, que é um tipo de vírus diferenciado, nós vamos ter aí 3 tipos de vírus, que é bem interessante para o Enem, né? A gente poder diferenciar esses tipos de vírus, né, que é o adenovírus, o retrovírus e o arbovírus. Como eu estou falando agora do HIV, da AIDS, o HIV, o retrovírus, é um vírus que a gente pode aí também destacar que ele tem a presença da enzima transcriptase reversa, né, que aí ele faz o que essa enzima? Essa enzima, ela tem a capacidade de fazer com que o RNA venha promover o DNA. Nós temos um outro tipo de vírus, né, que é o adenovírus, que é o vírus causador das doenças respiratórias, né? Então, a gente dá um destaque aqui nele, porque ele é um tipo de vírus que transmite, né, esse vírus através fecal oral, né? O material genético presente é o DNA. O adenovírus, ele não está só associado às doenças respiratórias, não. A cistite também, né? Que é uma doença, você pode até estar me perguntando, mas a cistite é uma doença bacteriana, né? Causada aí uma inflamação na bexiga, mas também pode ser através de vírus. Assim como a conjuntivite também, que é bacteriana, também pode ser causada por vírus. E nós temos aí o arbovírus, muito conhecido, cai também muito aí nos vestibulares, na nossa Olimpíada de Biologia, já teve aí na OBB, né, a Olimpíada de Biologia feita pelo Instituto Butantan, não é isso? Nós temos aí o arbovírus, que é o mais conhecido, que é o caso aí da doença da dengue, não é isso? Quando eu me refiro a arbovírus, eu estou me referindo aí a um tipo de vírus, né, que tem como vetor aí os artrópodas, no caso é o inseto Aedes aegypti. Mas o arbovírus, ele tem os artrópodas, ele também pode estar associado à meningite, né? A meningite que é causada por bactérias, mas que é um tipo de vírus também, arbovírus, né? Então, no Enem, nós temos aí várias doenças que são contempladas aí no Enem, né? Várias. E essas doenças não são só as doenças virais. Nós temos as doenças aí, desde a H1N1, né, que é a gripe, que a gente vai ver logo mais aí, falando sobre um pouco dessas pandemias com outro professor. Nós temos algumas doenças que elas são mais cobradas, né, não só as virais, né, como a febre amarela, sarampo, a dengue, chikungunya. Nós temos também as bactérias, né, e também os protozoários, né, quando eu me refiro aí às bactérias, a tuberculose, né, a leptospirose, os protozoários, que aí vem a doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose e a malária, também é muito cobrado aí no Enem, fiquem de olho. Sobre as prevenções dessas doenças, que nós vamos ver logo a mais, vamos aprofundar um pouquinho com o professor Weidton, né, nós temos aí algumas medidas profiláticas, mas eu queria deixar bem assim, que para cada tipo de vírus nós vamos ter uma medida diferenciada. Mas a que a gente mais deve utilizar, né, e que a gente está fazendo muito isso nessa época de pandemia, né, é lavar as mãos, não é isso? O vírus, ele pode estar, né, tendo a entrada, né, tanto pelos olhos, como pelo nariz, como pela boca. Por isso que nós temos que ter cuidado com essas mucosas, né, estarem sempre bem protegidas, seja qual for o vírus, que quando eu falo do adenovírus, que são as doenças que causam as doenças respiratórias, eles são promovidos muito pelas cutículas, né? Então, esse cuidado aí, essa profilaxia aí. Bem,
E outra medida de prevenção são as vacinas, que eu acredito que o professor também vá, eu não quero entrar muito no seu assunto, mas a gente falar um pouquinho da imunização, que existe a passiva, existe a ativa, né? A ativa natural e a ativa artificial, que quando a pessoa natural, quando você tem um sarampo, não é isso? E você já adquire a doença, e a doença faz com que você venha produzir seus anticorpos, não é isso? E a ativa artificial, que é a vacina, que não deixa de ser uma biotecnologia, a vacina é feita com vírus atenuado, então aí é uma medida preventiva, né, que aí vai promover o antígeno, né, a memória imunológica. E nós vamos ter a parcial, que é a natural, né, na primeira amamentação, que vem aí a substância que é o colostro, né, que vai fazer com que o bebê venha adquirir aí essa imunidade, né, por isso que é importante amamentar. E a outra passiva, outro tipo de imunidade passiva é aquela que é promovida pelo soro, não é isso? Onde os anticorpos são produzidos em outro organismo. Então, falando um pouquinho de biotecnologia, já que eu falei aqui das medidas, né, preventivas, como a vacina, né, nós temos aí também um método, né, eu vi até num artigo da USP, né, que fala dos meios da biomedicina, da biotecnologia, né, que estão utilizando, que a gente visualiza muitos vírus como o bicho feio, né, que causa doenças. Mas os vírus também já estão sendo estudados e já existe aí alguns avanços para a cura do câncer, né, onde os vírus, eles passam a ajudar na cura do câncer. Como eles têm esse papel de injetar o seu material genético, parasitar a célula e no final, depois de sua reprodução, ele destruir a célula, que é isso que ele faz, é isso que está acontecendo nesse artigo aí da USP, eu posso até colocar depois aí a fonte, né, para vocês, certo? Na legenda eu vou colocar. O que acontece? Por ele ter esse papel, ele acaba destruindo as células cancerígenas. Ele vai fazer com que esse vírus modificado geneticamente, né, possa introduzir nas células cancerígenas e destruindo essas células, né? Então, o Instituto de Ciência da Biomédica da USP tem uns artigos bem interessantes lá que fala sobre isso. E no mais, eu quero só agradecer, tá? E tem uma coisa bem importante também, o uso do antibiótico. Eu gostaria até de falar sobre o uso indiscriminado do antibiótico. Muitas pessoas que estão com a doença viral acabam usando o antibiótico, mas o antibiótico, ele é um tratamento para combater as bactérias, né? E se a pessoa toma esse tipo de medicamento tendo uma doença viral, isso pode fazer com que as bactérias se tornem resistentes, né, a esse medicamento. No mais, eu quero pedir a vocês que fiquem em casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tenha calma, as considerações finais vamos dar seguimento para nossa conversa, que ainda tem muita coisa boa para a gente botar na conversa, né? Trocarmos experiências e informações. E aí agora, né, eu queria passar a palavra para o professor Weston para nos falar um pouquinho para a gente sobre essas implicações dos vírus na saúde humana, né? Já que a gente entendeu um pouco sobre os vírus, a formatação deles, os tipos de vírus, vamos agora tentar compreender a relação vírus e o ser humano, né? Como é que isso funciona? Weston. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, certo? Debatendo um tema tão importante, aliás, não mais de um tema, né? Que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai direcionar aqui para os nossos alunos e para o público que está aí nos assistindo. Eu fico feliz pelas palavras da professora Sefa, quero dar os parabéns a ela por ter abordado de uma maneira tão objetiva, coesa e correta a questão da virologia. E é incrível como os vírus, eles vêm ao longo dos anos incomodando nós, seres humanos, né? As primeiras infecções virais, elas são tão antigas quanto as primeiras infecções bacterianas. Por exemplo, no Egito Antigo já é registrado casos de varíola, por exemplo, tá? Já foi também encontrado
no caso, material genético do vírus, em múmias. Então, são infecções realmente muito antigas que vêm afetando a raça humana, causando mudanças na população, mudanças geográficas, né? Até porque durante os séculos, muita gente morreu, populações foram dizimadas devido a infecções virais, e pelo fato de que, claro, obviamente, é difícil estabelecer um tratamento medicamentoso contra vírus, diferente das bactérias, que facilmente você desenvolve um antibiótico. Para vírus, é mais difícil. Então, a quantidade de antirretrovirais disponíveis no mercado, ela é bem inferior à quantidade de antibióticos, tá? É interessante ressaltar que no corpo humano, dentro do corpo humano, o vírus, como qualquer agente invasor, ele vai causar uma sequência fisiopatológica, né? Que será manifestada por sinais e sintomas. É muito comum que em qualquer infecção, né, seja ela viral ou bacteriana, a febre possa estar presente. Porque a febre, queira ou não, é um sinal de alerta de que algo no organismo está errado, tá bom? Então a febre ela pode sinalizar que você está desenvolvendo a infecção. Não obrigatoriamente, mas é um forte sinal, um forte indício disso, tá bom? Fora a febre, as demais características elas vão se basear de acordo com o tipo de vírus que está acometendo a saúde do indivíduo naquele momento, tá? Eu vou falar aqui de alguns mais importantes para a saúde pública. A professora Séfora comentou aí sobre o HIV, né? O HIV que também é outra pandemia, parecida com a que nós estamos vivendo agora. A diferença é que o vírus HIV, ele não é transmitido por via aérea. Não é um vírus contagioso. Então a forma de transmissão dele é através de via sexual e fluidos corporais. Então, acaba que a transmissão dele, que é não contagiosa, que não é por via aérea, ela é mais restrita. Mesmo assim, é de difícil controle. Imagine uma infecção que é contagiosa, que é transmitida pela via aérea. Imagine que o HIV há anos é uma pandemia e ainda não se conseguiu controle para ela. E ela não é contagiosa. Então, por aí a gente tira a importância de a gente conhecer realmente a cadeia de transmissão, conhecer as formas de prevenção, para que a gente possa evitar que essas doenças nos causem, males maior, tá bom? A atual pandemia que a gente vive hoje, estava até conversando com o professor Denis antes de iniciar esse assunto, eu me lembro muito da varíola, que a varíola também causou um desespero muito grande na sociedade e matou muitas pessoas, tá? Tanto na Europa, que chegou a 400 mil mortes no século XVIII, como também aqui no Brasil. E só se resolveu quando foi, no Brasil principalmente, quando foi sintetizada a vacina contra a varíola, que foi que a gente conseguiu controlar o surto, tá? A epidemia. Então, pessoal, a linha de raciocínio é justamente essa, tá? Vírus se trata sintomas. É difícil você ter antirretrovirais disponíveis facilmente no mercado. Para algumas doenças tem, como herpes, por exemplo, a gente encontra, tá? O próprio influenza A, influenza B, temos o Tamiflu, que é um antirretroviral muito utilizado, mas o custo dele é muito alto. Então acaba que o ideal é que o nosso organismo ele produza uma defesa rápida para debelar a infecção viral. O ideal é isso. Muitas pessoas me ligam perguntando, olha, o que é que eu estou com sintoma de Covid, eu estou com sinais de sintoma de Covid, como é que eu faço o tratamento? Tem algum medicamento específico? Não, não tem. Já foi comprovado que o único tratamento para Covid é o analgésico, o antitérmico, né, que basicamente é no mesmo comprimido, a mesma composição, tá? Para dores no corpo e para febre, um suplemento alimentar e vitamina. E esperar que seu corpo reaja, produzindo anticorpos suficientes para debelar a infecção. Eu vou até fazer um adendo, Séfora, do que você colocou sobre a imunidade, porque além da imunidade ativa e passiva, nós temos também a imunidade celular e a imunidade humoral. Aí já é o fato de como o nosso organismo vai atacar aquela infecção que entrou no nosso corpo, aquele micro-organismo, que entrou no nosso corpo e causou a infecção. A imunidade celular é quando eu reforço as minhas células combatentes, como neutrófilos, macrófagos, a atacar os micro-organismos que invadiram o meu corpo. Já a imunidade humoral é quando meus linfócitos B produzem anticorpos específicos para combater aquela infecção. Se tratando de vírus, a imunidade mais eficaz é a imunidade humoral. Por quê?
porque os anticorpos se ligam aos capsídeos do vírus, destruindo. E acaba que o vírus não consegue mais penetrar na célula através de um processo chamado adsorção. Dessa forma, a gente consegue controlar melhor, dentro do nosso organismo, as infecções de ordem viral, tá? Eu quero só ressaltar algumas infecções virais que são importantes no nosso país, tá? Para a saúde pública. 2 já foram basicamente erradicadas, os casos são muito raros, que no caso é a varíola, que teve o seu último caso na década de 80, né? A transmissão natural, né? O último caso de transmissão natural na década de 80, e a paralisia infantil, que teve o seu último caso notificado em 1990. Mas olha como é interessante, até hoje, a vacina contra a paralisia infantil ainda está no quadro vacinal da criança. Por quê? Porque existe uma grande possibilidade dos vírus que estão inativos voltarem a causar infecção. Então, permanece por alguns anos a vacina no quadro para evitar que a doença volte a aparecer, volte a acontecer, tá? Outras viroses importantes para a saúde pública. Hepatite B. Não é à toa que ela está no quadro de vacinação, tanto da criança como do adolescente, como do adulto. A hepatite B é uma infecção de ordem viral, obviamente, que é o nosso assunto, que ataca os hepatócitos, que são as células que formam o fígado, causando uma disfunção do órgão, né, do parênquima do fígado, tá bom? Do parênquima hepático. No caso, a vacina contra a hepatite B, a criança ela já recebe a primeira dose ao nascer, devido à importância que ela tem para a saúde pública, e o reforço é feito em mais 2 doses, tá? Outras viroses que são importantes para a saúde pública fora a hepatite B, temos o rotavírus humano, que causa uma diarreia intensa, principalmente na criança, que pode levar a criança a óbito, daí a prevenção por vacina também, tá? A própria pneumonia, através da vacina pneumocócica, que é uma forma de prevenir as pneumonias, que podem ter aí até 23 cepas virais, que podem estar causando infecções sérias no pulmão, tá bom? A própria febre amarela, que é uma vacina que é administrada em áreas endêmicas, como região centro-oeste, região norte. Varicela, que é a famosa catapora, também temos a vacina no quadro vacinal. São todas viroses importantes para a saúde pública, e o seu controle deve ser feito de maneira mais intensa, né? Vou citar também a própria dengue, hepatite A, tá? E o HPV, papilomavírus humano, que causa câncer de colo do útero nas mulheres. Daí, porque ele causa uma mutação nas células do colo do útero, podendo levar ao desenvolvimento do câncer. Daí porque a importância dessas vacinas no quadro vacinal, tá bom? E não posso esquecer, claro, da tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A cachumba é a famosa papeira, né? Aquela infecção viral que afeta as glândulas salivares, né? As glândulas parótidas principalmente, causando aquela inflamação no rosto, tá bom? Dessa forma, pessoal, podemos aqui denotar como existem vírus espalhados pelo mundo, como eles são importantes, né, a título de ordem de saúde pública, e como é importante as medidas preventivas, principalmente através da vacinação e do controle ambiental, através da lavagem das mãos, né, de você evitar o contato direto com o doente, principalmente aquele que tem uma doença contagiosa. No caso do HIV, as vias de transmissão são diferentes, o uso da camisinha, né, evitar o uso de compartilhamento de seringas, tá bom? Em questão do combate ao uso de drogas, tá? E no momento atual que a gente vive, tá, as viroses que são mais contagiosas, como no caso do Covid, já abordou no webinar passado, quais são as principais formas de prevenção. A Céfala citou bem a lavagem das mãos, tá? O uso do álcool em gel, o uso da máscara, porque a gente vive uma pandemia. Então, daí a importância de reforçar as medidas preventivas. E eu vou finalizar falando das arboviroses, tá? Que são viroses que são inerentes, né, geograficamente à região Nordeste. Zika, dengue e chikungunya, tá? São 3 viroses, arboviroses, que não podemos deixar de lado e focar somente no Covid. Estamos no final de quadra chuvosa, estamos batendo um número de casos de dengue muito alto em comparação até o ano passado, por exemplo. Então a gente não pode esquecer das medidas preventivas também para esse tipo de virose, para esse tipo de infecção, tá? Principalmente a dengue.
Então, o controle ambiental da questão dos vasos com água, da proteção das caixas d'água, tá? Isso, dos pneus, das garrafas, a gente não pode esquecer. Até porque a gente vive no meio, num conjunto variado de micro-organismos, tanto os vírus como bactérias. Então, proteger-se de um e esquecer de outro também não vai adiantar. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Eu espero que a gente possa reforçar nosso debate final aí, depois da fala de todos, e ficar à disposição. Forte abraço. Com toda certeza contribuiu, Heitor. Assim, qualquer ser humano curioso que nem eu já está aqui cheio de perguntas e eu acho que a gente vai ter um segundo bloco muito bom. Mas, né, a gente, para poder completar esse primeiro bloco, vamos passar a palavra para o professor Jussieldo, né? Tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, que ele trabalha a ideia da microhistória, onde ele percebe, a partir de pequenas particularidades, até a compreensão de elementos macros, né? Acho que a gente vai poder agora fechar bem esse ciclo, né? Começamos bem do pequenino, né? Lá como a professora Céfala falou, no nível nano, né? A gente tem os vírus, né? Até a sua relação com o ser humano, e agora vamos para a compreensão dessa relação entre a sociedade e os vírus, né? Professor Jussieldo, a palavra é sua, é um orgulho lhe receber aqui conosco. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. Está sendo maravilhoso participar desse momento, um momento interdisciplinar, né? Então, diferentes áreas do conhecimento dando sua contribuição para a reflexão de um problema contemporâneo que a gente está vivendo. E é justamente nessa questão do diálogo interdisciplinar que a gente entende por que surgiu uma produção de historiadores preocupados em pesquisar essa relação em torno da saúde e da doença. Foi já justamente pelo diálogo da história com outras áreas do conhecimento que foi surgindo essa preocupação, e diante da percepção de que a história, ela ajuda a compreender esses momentos traumáticos, esses momentos tensos, esses momentos delicados da experiência humana, que envolvem, por exemplo, as epidemias, que envolvem as moléstias corporais, né? E como esses elementos, que são elementos biológicos, que têm aí uma matriz fisiopatológica, também são culturais históricos, na medida em que eles vão sendo vivenciados historicamente. Né? Então, a cada espaço e tempo em que uma manifestação epidêmica se dá, surgem práticas culturais, práticas sociais, que tentam lidar com esse momento. Né? Então, assim, quando a gente pensa na história do nosso país, do nosso estado, a gente vai ver que em vários momentos essa relação entre história e doenças rendeu aí capítulos importantes da nossa trajetória histórica, né? Então, vendo a fala da professora Séfora e do professor Wellington, a gente percebe como esses vírus, né, eles estão presentes no mundo desde a origem do mundo, né? Então, desde quando existiu os primeiros homens já estiveram aí em contato com esses seres microscópicos e com as suas consequências, né? Então, na história do nosso país também isso é super possível de ser apontado, né? Então, por exemplo, a produção historiográfica demonstra, por exemplo, o impacto que os vírus, as bactérias, por exemplo, trazidas pelos colonizadores europeus aqui na época do descobrimento do Brasil. Então, a gente havia nesse território, que a gente chama hoje de Brasil, né, uma população imensa que não tinha tido contato nenhum com bactérias e vírus que eram comuns aos europeus, e que quando entram em contato com esses micro-organismos, acabaram sentindo na pele os efeitos. Né? Então, se fala que parte das mortes dos indígenas nesses primeiros anos da colonização aqui no Brasil era muito mais por conta da ação desses micro-organismos, como, por exemplo, a ação da gripe, do vírus da gripe, para a qual essa população nativa não tinha a menor resistência, do que propriamente
das guerras de colonização. Então, se as guerras mataram bastantes indígenas, os micro-organismos talvez mataram em maior proporção. Então, veja, já nesse primórdio do que a gente chama de história oficial do Brasil, que seria a colonização, o descobrimento, a gente percebe como esses elementos microscópicos trouxeram efeitos efetivos sobre os rumos da nossa história, né? E isso pode ser pensado até para períodos mais recentes. Então, cada uma dessas doenças que foram citadas pelos professores anteriormente trazem consequências sociais e marcam profundamente a sociedade brasileira, inclusive apontando para como nossa sociedade é desigual e como a ação desses micro-organismos acaba também refletindo as nossas contradições sociais. Então, a história também vem para pensar essa relação, né? Então, como pensar, por exemplo, vou dar um exemplo que é um exemplo muito caro ao Denis e a mim, porque a gente pesquisou o cólera ao longo do mestrado, do doutorado. O cólera é causado por uma bactéria, vou fugir só um pouquinho, né, do assunto, mas quando a gente pensa as vítimas do cólera no Brasil, no século XIX, quando se deram as primeiras grandes epidemias de cólera no Brasil, a maior parte das vítimas eram negros, especialmente escravizados. Por quê? Ora, por conta das condições de existência, de trabalho, de alimentação, que eram precárias e que faziam com que esses sujeitos históricos sofressem mais profundamente com a ação da bactéria, né? Então, veja, a história ajuda também a perceber como esses micro-organismos, os vírus, as bactérias, refletem também as contradições sociais, né? Queria só citar mais um outro exemplo dessa relação que envolve doença e a história do nosso país. Um dos eventos mais lembrados da nossa república, do início da nossa república, é uma guerra, uma revolta, melhor falando, contra a vacina, né? Então, a famosa revolta da vacina, que vai se dar no Rio de Janeiro, lá em 1904, né, os primeiros anos do nosso regime republicano, e a gente vê que a população do Rio de Janeiro sai às ruas, promove uma intensa revolta e derruba a lei, que era uma lei que tinha vários elementos arbitrários. Então, se por um lado a proposta de criar uma legislação que promovesse a vacinação tinha, claro, questões positivas, a forma como foi feita de modo autoritário, em um contexto em que a população mais pobre do Rio de Janeiro já vinha sofrendo uma série de reformas urbanas impostas pelas autoridades, o que levou à precarização das condições de vida, especialmente de moradia dessa população mais pobre do Rio de Janeiro. É dessa época que a destruição generalizada de cortiços, de pensões que ficavam no centro da cidade, porque nesse centro estava se construindo uma cidade monumental, que queria ser a Paris dos trópicos, né? Então, isso levou o quê? A precarização das condições das pessoas, a um processo de favelização, né? Então, somado à arbitrariedade de uma vacinação que tentava impor aí que todo mundo deveria ser vacinado à força, havia também essas questões urbanas e sociais mais amplas, né? Então, isso é um exemplo aí de como pensar a relação história e vírus, histórias e epidemias trazem aí pano para manga. Então, vamos dar seguimento à nossa conversa, né? Infelizmente, tivemos um probleminha técnico, né? A internet da professora Séfora está oscilando bastante e tal. Então, infelizmente, vamos ter que fazer esse segundo momento sem a presença dela, né? Mas vamos para as perguntas, né? O professor Wellington, ele comentou sobre várias coisas, né? E ficou, assim, um pequeno questionamento, né? Porque tem um grupo que se tornou razoavelmente famoso pela internet, né? Um discurso de eu não quero tomar vacina, eu não vou tomar vacina, eu não preciso tomar vacina, né? E algumas vezes as pessoas não tomam a vacina e não adoecem. Mas por que isso, professor? Assim, como é que funciona essa dinâmica de imunização? Para falar a verdade, cara, o que acontece, tá? Inclusive, existe até muitos memes em cima disso, né? Eu nunca vacinei meu filho, o menino é todo torto, é todo doido da cabeça, né? O pessoal faz essa brincadeira na internet. Mas o que acontece?
a imunização ela é necessária, porque você precisa entrar em contato com o ambiente que você vive. Séfora foi muito feliz quando ela falou que a primeira imunização é o leite materno, através do colostro e do segmento com a amamentação. Por quê? Cada mãe tem o leite que seu filho precisa. Então, aquele ambiente que a mãe vive, ela já está imune. E precisa passar a imunidade daquele ambiente para quem? Para o bebê. Então, dessa forma, o contato com o ambiente, ele também te traz imunidade, não obrigatoriamente as vacinas. Porém, existem vírus e bactérias que são potencialmente capazes de causar danos mais sérios ou a morte, que é necessário você imunizar antes de você entrar em contato. Então, essa história de você dizer que nunca tomou vacina, nunca adoeceu, é um risco que você corre. A pessoa que não se imuniza, ela tem um risco constante de adquirir infecção séria, uma infecção mais grave e acabar evoluindo para um quadro muito insatisfatório. E a gente teve uma sorte muito grande, né? Como eu falei agora há pouco, a internet da professora Séfora estava oscilando. Não está mais, né? Já está resolvido esse problema e ela está aqui com a gente de novo, né? Para nos abrilhantar nesse webinar, né? Inclusive, tem uma perguntinha guardada aqui para ela, né? Que a gente estava, enquanto ela fazia a exposição, ficou uma dúvida que tem a ver diretamente com a epidemia pela qual estamos passando, né? Muito se orienta para o combate ao coronavírus da importância da limpeza das mãos, que foi até parte da fala da professora no primeiro momento. E aí ficou a dúvida, assim, qual é a relação do detergente, do álcool gel, nesse processo de combate ao coronavírus? Bem, professor Denis, lavar as mãos, né, é essencial nesse momento, né? Além da proteção aí da máscara, do óculos, né, por conta das nossas mucosas, as mãos devem ser lavadas. A ação aí do sabão, do detergente, né, é porque o sabão, ele tem a gordura aí, ele faz com que quebre as moléculas de gordura, né, isso, como eu já falei na estrutura viral, ele apresenta lá no seu capsídeo o quê? Proteínas, né, e também lipídios, né, nos vírus que são envelopados, eles apresentam aí os lipídios. Então, a limpeza, né, faz com que quebre essa barreira, essa cápsula, né, faz com que venha aí ter essa ação, né, e aí vem a questão da polaridade, né, apolar, né, um e do outro. O álcool em gel é porque o álcool é 70%, não é isso, Edson? Exatamente. O álcool for o álcool puro mesmo, ele já vai ter um outro papel, é de fixar. Isso, conservação e fixação. Conservação que eu trabalhei no laboratório de análise clínica, é utilizado o álcool 100% para ele fixar os micro-organismos, né, nas lâminas, né, nas laminuras. Inclusive, professora Sérgio, queria fazer um adendo, nos exames de prevenção ginecológica, né, o Papa Nicolau, quando é feita a coleta do material do colo do útero e é passado na lâmina, ele é mergulhado em algumas clínicas no álcool a 100%, né, no álcool absoluto, para a conservação da amostra. Mas no caso do álcool em gel, não é isso? Ele é a 70. É a 70, então ele faz com que venha fazer a remoção, não é isso? Ele vai estar... a destruição, né, da parede viral, né? Exatamente, assim como também o sabão, né? Mesma coisa com as bactérias. A mesma coisa são as bactérias. Que, inclusive, por falta de desconhecimento, né, eu lembro uma das imagens que circulou nas redes sociais logo no começo da epidemia, foi da estante, né, a prateleira de limpeza dos mercantis, a partezinha do sabonete antibacteriano tinha acabado toda, né? Então, o pessoal estava naquela de... acho que combate bactéria vai combater vírus, né? É porque, macho, o brasileiro tem essa característica. Você anuncia algo, ele toma como uma verdade. Né? Acabaram os estoques de cloroquina, acabaram os estoques de ivermectina e no final os remédios nem funcionam. Weyton, esses dias, o presidente dos Estados Unidos soltou a afirmação de que talvez, né, já que o detergente ele serve para limpar as mãos, quem sabe se a gente ingerir o detergente. O que é que os colegas podem me dizer disso? Eu acho que ele deve ser da família do Bolsonaro. Eles são muito parecidos. Primeiro,
Olha, quando você se apropria de uma fala sem conhecimento, é um perigo absurdo, tá? Porque um detergente ou o próprio álcool em excesso, ele é tóxico para o organismo, então não tem como administrar isso internamente. Vai me causar uma reação uma reação colateral à química presente ali. Então, com certeza, jamais será utilizado. Ok. Então, né, girando aqui a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para o professor Jussieu, né? Ele começou a falar do assunto, eu gostei, eu digo, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente fala, assim, a gente pega os primeiros textos jornalísticos e tal sobre o coronavírus, se falava muito sobre uma ideia meio que de democracia da doença, de que a doença não importa se você é rico, se você é pobre e tal, a doença pegaria todo mundo, né? Quando a gente pensa isso historicamente, e até nesse momento presente, faz algum sentido essa afirmação, professor? Ela é bem problemática, porque ela não dá conta da realidade e da complexidade social que a gente tem. A gente pensa, por exemplo, no nosso país, né, o Brasil especialmente. Então, dizer que o vírus é democrático pressupunha que todas as classes seriam atingidas da mesma forma, né? Na prática, isso não ocorre. Quando a gente pensa as epidemias do passado e a atual, a do coronavírus, a gente vai perceber que há sempre uma desproporção. O coronavírus, de fato, começou atingindo com mais força pessoas de classe média alta. Os primeiros casos se deram graças a viagens ao exterior, né? Os primeiros hospitais a serem aí espaço de atendimento de pessoas com a doença no Brasil foram hospitais privados, mas hoje em dia, onde é que estão os maiores números de coronavírus? A gente pensa Fortaleza, São Paulo e as grandes capitais, já não é mais nos bairros de classe média, de classe alta. Na periferia, naqueles segmentos da cidade onde há menor oferta de serviços médicos hospitalares, onde há uma precariedade aí nos serviços de abastecimento, onde há falta de saneamento básico. Então, todos esses elementos agravantes que se somam ainda ao fato de que essas populações mais pobres vivem em ambientes muito mais lotados, as casas são residências, às vezes, para dezenas de pessoas, então, a possibilidade de distanciamento social diante dessas condições é bem precária. Ademais, quem são os trabalhadores que continuam aí trabalhando nesse cenário? Muitos são justamente os moradores dessas áreas, né? É só lembrar que uma semana atrás, o Pará estava começando a fazer uma lista de trabalhadores que exerceriam serviços essenciais, perdão, e houve uma polêmica porque colocaram as empregadas domésticas. Então, isso reflete muito do que é o nosso país, né? Inclusive, alguns dos primeiros casos também no Rio de Janeiro de coronavírus foi justamente de uma senhora que era empregada doméstica de uma dessas famílias, que foi uma das primeiras a ser tida como caso oficial. Então, isso reflete muito das nossas contradições, e isso demonstra como a ideia de que o vírus é democrático é uma balela, não corresponde à realidade concreta, histórica, contextual do nosso país. Ok. Diante da fala do professor Jusceldo, eu fiquei com uma outra questão aqui na minha cabeça, e aí quem quiser responder, né, sinta-se bem-vindo a responder. Quando a gente fala que a epidemia acaba atingindo pessoas mais pobres e tal, há pouquíssimo tempo atrás a gente estava ouvindo falar bastante sobre a necessidade de cortar gastos no Brasil, de que o país estaria gastando demais e tal. E uma das áreas que se tem um gasto, né, considerável é no Sistema Único de Saúde. Então, assim, sempre teve o SUS sempre existiu, assim, na estrutura brasileira, quando é que ele aparece? E outra coisa, ele é realmente importante nesse processo de combate ao coronavírus? Ou se nós não tivéssemos o SUS, daria para dar conta? Posso comentar? Pode.
Professor Denis, o SUS é uma ferramenta importantíssima nesse processo, tá? O grande problema do Sistema Único de Saúde é o investimento. Nós deveríamos ter um processo de investimento maior. Por que é que só agora estamos nos preocupando com o número de leitos de UTI? Porque só agora estamos nos preocupando com a quantidade de hospitais que estão disponíveis. Então, o SUS, teoricamente, no papel, ele é belíssimo. As diretrizes, né, que direcionam a ação em saúde do SUS, o financiamento, tudo é muito bem descrito. A questão são os executores. Aqueles que colocam em prática é que não conseguem levar o SUS a uma eficiência que se torne modelo. Porque, teoricamente, esse modelo é copiado por alguns países afora, na Europa principalmente, e ele funciona. Por que é que onde foi criado não funciona? Fica aí o questionamento. Não funciona como deveria funcionar, melhor dizendo, né? Se mais alguém quiser a palavra, ela está aberta. Vou falar um pouquinho. Vai lá. Eu acho que a gente pode medir o que é o significado do SUS nesse contexto quando a gente pensa a realidade de outros países que não têm um sistema como esse. Então, os Estados Unidos, por exemplo, não têm um sistema público de saúde. E as informações que dão conta da situação dos Estados Unidos apontam para uma situação horrível, porque as pessoas não têm a mínima condição de enfrentarem a epidemia se não tem recurso a arcar, por exemplo, com os gastos hospitalares, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no nosso sistema único de saúde, a gente tem que entender que ele é uma vitória da nossa democracia, da nossa Constituição e tudo mais, né? Que ela é recente, inclusive, né? Porque quando a gente pensa os serviços de saúde no Brasil, a gente vai ver que eles praticamente não existiam até a República, né? Porque mesmo no Império não existia isso. Então, os hospitais eram muito mais ligados a irmandades religiosas, enfim, tinha um outro sentido, né? Ou então era ligado a determinadas categorias ou segmentos, portugueses, espanhóis, etc. Então, mas aí vem esse problema, o nosso sistema que é tão importante e que é tão maltratado, um sistema que é tratado de forma politiqueira, né? Os técnicos que deveriam ser nomeados para gerir o SUS ao longo das últimas décadas vão sendo deixados de lado em nome dos interesses políticos, né? Afinal, o SUS está dentro de um ministério que é o ministério que tem o maior orçamento do país. Educação e saúde tem o maior orçamento. Então, isso reflete um pouco também dessas nossas mazelas políticas, né, do nosso país. E quando se tem alguém razoavelmente técnico, assim, falo pelo que a gente está assistindo agora, né, é trocado em nome do interesse político do presidente, né? Então, só para... Eu acho Denis, eu queria só fazer uma... que a gente não pode deixar passar, né? Queria só fazer uma colocação, Denis, você datou, né, desde quando isso vem. O SUS ele foi aprovado como sistema único, unificado, na Constituição de 88, né? Que foi promulgada em 22 de setembro. Mas foi toda uma construção histórica, que começou já no início do século XX, passando pelos IAPs, né? Pelo INPS, pelo INAMPS, até desmembrar e chegarmos ao Sistema Único de Saúde. E ele foi regulamentado em lei, na Lei 8080, né, 8.080, em 1990. Ok. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, fazer perguntas entre si, sintam-se livres. Bem, na sua pergunta, Denis, anterior, que foi direcionada à minha pessoa, né, sobre a questão do uso do sabão, da lavar a mão, eu queria só complementar. Eu falei da polaridade, acabei não complementando, né? E a gente tem que associar a água, o detergente, é isso? E, no caso, eu falei da gordura, né? Porque compõe aí, né, a estrutura viral, né? Então, assim, tem que ter esses três componentes. Se eu colocar, tanto que de forma didática, falando de forma didática aqui, se eu tivesse em sala de aula, né? Se eu colocasse aqui a água e colocasse
o óleo, né, não haveria uma mistura, certo? Né? Então, para que o óleo viesse se misturar, né, com a questão do detergente, tem a necessidade também da água. E puxando um pouquinho desse assunto, né, de ter esses 3 componentes para poder fazer com que a gente de resíduo, né, com a utilização dessas 3 substâncias aí que vão, a água ela é importantíssima. E falando um pouquinho aí desse lado humanitário, né, vocês estão falando, eu visualizo também que a questão aí dessas pessoas, né, que vivem nesses lugares que não tem infraestrutura, né, não tem um saneamento básico, né, necessário, isso dificulta muito. A gente vê muito na televisão em pessoas que não têm acesso à água, né, então fica difícil fazer essa mobilização, né, bem complicado, né, isso que está acontecendo, porque a água e o sabão são capazes aí, né, de fazer, já que não tem a vacina, né, de ser um meio, uma prevenção. E a gente vê que acontece com essas populações mais carentes, né, a falta da água. Eu mesmo, onde eu moro aqui, aqui é poço profundo, onde eu moro, não tem nem saneamento, né, e não tem o esgoto. Eu que tive que, né, as famílias que fazem aqui para poder ter esse controle. Mas é isso. O professor Josildo levantou uma situação que eu fiquei matutando aqui, como diz o cearense, né? Ele falou das condições socioeconômicas que envolvem as doenças. Ora, se a própria tuberculose, que é uma infecção bacteriana, nós estamos lutando contra ela aqui no Brasil há décadas e não conseguimos erradicar, justamente pelo fato das condições socioeconômicas das pessoas. Uma casa de 4x4 numa favela, mora 8 pessoas, as redes uma em cima da outra, e aí? Como é que eu vou fazer um controle de uma infecção numa situação como essa? Realmente é muito complicado. Isso, né? Então, diante de todas essas explanações, eu, infelizmente, tenho que encaminhar para o final da nossa conversa. E para isso eu gostaria de abrir espaço, né, para a gente poder fazer as nossas considerações finais. A gente começa com a professora Stephanie. Bem, eu quero mais uma vez agradecer, né, ao convite, estar aqui com pessoas tão importantes, que eu admiro muito, né, os conhecedores aí, eu todo dia aprendo um pouquinho, escutando aí os podcasts aí dos professores, os encontros, e é isso, eu acho que é um momento muito legal, bem interessante, novo, né? Eu estou nervosa, foi meu primeiro webinar, mas eu espero ter contribuído, né? Tentei ser simples, né? E é isso. Quero agradecer ao Ítalo, né? Ao Denis, que foi o mediador, o Ítalo que está aí acompanhando e nos ajudando aí nesse papel de editar, e teve a ideia de montar esse grupo tão bacana que está sendo esse webinar, né? Foi quem tomou a primeira partida aí. O professor Weston, a quem eu tenho muita admiração, nosso coordenador aí da turma de enfermagem, meu parceiro com a minha turma aí de 3º ano de enfermagem, muito obrigada. Aprendi muito hoje com você também. E o Jusileudo, né, Alexandre, que eu estou conhecendo agora também, muito, assim, eu percebi que você tem uma bagagem grande aí, eu espero ver você aqui em outras webinars também contribuindo, né? E aí, muito obrigada, e deixo o meu recadinho, fiquem em casa e se cuidem, tá? Vamos ter esses cuidados aí com a saúde. Então, a gente vai passar a palavra para o nosso convidado, né? Pela lógica, se eu tivesse seguido a regra acadêmica, eu fiz tudo errado. Se eu tivesse seguido a regra acadêmica, né? A primeira palavra teria sido do professor Jusildo. Então, eu queria que ele agora tivesse a sua fala final. Não tem nada de regra acadêmica, que é um diálogo entre iguais, e foi maravilhoso.
Eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom, né, esse diálogo interdisciplinar. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que temos que promover, sim, ocasiões como essa, até porque a gente sabe que a gente vive em um mar de informações, mas mesmo assim vivemos um momento em que o conhecimento científico vem sendo contestado por opiniões, né? Então, qualquer opinião sem pé nem cabeça se contrapõe ao saber científico. Eu acho que nesse momento a gente está aqui com diferentes áreas do conhecimento e apontando para questões que são questões que têm uma base científica, que apontam questões concretas para pensar o problema que a gente está vivendo, né? E é importante que esses espaços ganhem mais e mais visibilidade. Então, eu fiquei feliz demais em participar, aprendi muito também com essa troca e fico à disposição de vocês para quando for necessário. Denis sabe que nesses últimos meses, né, nesses mais ou menos 2 meses, os historiadores têm sido demandados para pensar esse momento, né? Eu acho que é aquela coisa do papel social do historiador, a discussão lá da história pública, né, que tem ganhado força, que os historiadores podem sim contribuir para pensar o momento que a gente está vivendo. E nesse diálogo interdisciplinar, a gente percebe como a gente tem muito a contribuir para pensar esse momento. Vai passar, assim como várias outras epidemias do passado também passaram, né? Temos que ficar atentos ao que diz a ciência, temos que ficar atento aí às recomendações sanitárias, né? Então, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos da higiene pessoal e manter o distanciamento e torcer para que essa fase passe e que a gente saia com um aprendizado positivo dela. Obrigada. A gente que agradece, né? E você disse que estava disponível para próximas, pois prepare, que terão próximas, viu? Professor Wellington, suas palavras, suas considerações finais. Primeiramente, dizer que foi um prazer participar desse momento, tá? Eu creio, amigos, que a interdisciplinaridade ela é tudo para o conhecimento, porque todas as áreas podem contribuir um pouco de forma que se forme um conhecimento como um todo, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo a história participando da história das doenças, da história das políticas públicas de saúde, principalmente do nosso país. Eu acho isso fantástico. A união de conhecimentos ela enriquece quem está aqui nos vendo, quem está aqui nos assistindo, né? E pode aprender um pouco mais. Eu quero dizer que eu adorei participar, eu adorei ouvir a professora Séfora, o professor Jussiel, todo o seu conhecimento histórico. Parabenizar o professor Denis pela mediação de todo o processo, tá? O nosso staff hoje, né, que é o professor Ítalo, daí em toda a parte técnica, né? Quero agradecer também e dizer que momentos como esse devem ser multiplicados, tá? E eu quero deixar uma mensagenzinha que eu deixei no último webinar, mas vou repetir. Cuidado com o achismo, cuidado com o empirismo, tá? Vou dar o exemplo de novo da cloroquina, que foi divulgado aí de forma errada, torta, de forma irresponsável como tratamento para a Covid, e um estudo divulgado ontem, né, dia 12 de maio, mostrou que a cloroquina e a sua derivada, hidroxicloroquina, não tem efeito nenhum sobre o tratamento do Covid e ainda aumenta o risco de paradas cardíacas em pacientes graves. Você já pensou um negócio desse? Olha o perigo que o achismo, que o empirismo pode trazer para a nossa sociedade. Se eu tenho um especialista, se eu tenho um infectologista, um microbiologista falando, eu tenho que dar ouvidos a quem estudou, a quem tem a raiz científica. É por aí que o caminho deve ser traçado. Forte abraço a todos. Então, com uma mensagem tão potente como essa, que a gente vai chegando aos momentos finais do nosso webinar, foi um prazer ter recebido esse convite do professor Ítalo, idealizador, né, para mediar esse momento. Foi um momento tão enriquecedor que, pelo protocolo, eu teria uma parte de fala, né, e eu fiz questão de não tê-la, porque hoje eu estou para aprender, né? Acho que quis me colocar aqui hoje no lugar de aprendiz. Por quê? Né? Denis, mas você tem determinada formação acadêmica, não sei o quê. Todos nós estamos em processo de aprendizagem, em todos os momentos da nossa vida. A maior vergonha que nós temos é não perguntar. Né? No momento que a gente não pergunta, a gente acaba caindo em alguns tipos de discursos, como esse que os nossos professores acabaram de denunciar aqui. Discursos que se baseiam em nada
e que acabam nos levando a tomar atitudes que são muito mais prejudiciais. É um momento, às vezes, complicado, a gente quer da ciência uma resposta em um tempo muito rápido, mas a ciência tem o seu tempo. E a gente, para fazer as coisas direitinho, a melhor coisa que a gente faz, muitas vezes, é parar, pensar, estudar, tentar, errar, tentar de novo, até ter a resposta certa. É muito melhor a gente esperar o momento certo e ter a resposta certa do que querer fazer as coisas de qualquer jeito. Então, foi uma oportunidade incrível poder aprender com vocês. Muito obrigado, professor Weiton, professora Séfora, professor Jussieldo, fazendo essa nossa conexão EP Salaberga, né, com o Cariri. E fica um grande abraço para todos. Lembrando, vamos ficar em casa, vamos ter cuidado com a higiene pessoal, vamos ter cuidado sempre que pedir uma alimentação, sempre que tiver que comprar alguma coisa no mercantil, né? Uma coisa que ninguém esperava ter que fazer em pleno 2020, mas vamos lavar as embalagens, vamos ter cuidado, né, para que fique todo mundo bem, né? Se tudo der certo, já tá todo mundo junto de novo, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer estar com vocês.